Abre comigo, por favor, Palavra de Deus. Primeira Coríntios, capítulo 6. Nós vamos meditar um pouco essa noite dos versículos de 12 até o versículo 20. 1 Coríntios 6, de 12 a 20. Todos estão lá? Quem abriu, quem achou, diga amém. Alguém ainda não achou, diga misericórdia. Algum misericórdia? Não? Então vamos lá. Falou? Misericórdia, Adriana. Vamos lá então. 1 Coríntios 6, a partir do 12, diz assim: Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Eu oro que o Senhor fale conosco nessa hora. Senhor, nós acalma cada coração, ó Deus, diante da Tua presença santa, e que a Tua santidade, a Tua glória, o Teu poder, a Tua pureza nos envolva essa noite. Senhor, Teu Santo Espírito, ó Deus, que nos foi dado com essa obra tão maravilhosa de nos convencer, de nos santificar, de nos guiar, de ser o Consolador, Senhor, de ser tudo para nós, ó Deus. E eu oro que o Senhor haja completamente em nossas vidas nessa hora, Deus. Eu oro que ao meditarmos na Tua palavra, Senhor, Teu Espírito Santo tenha plena liberdade de nos moldar. Senhor, somos o barro e Tu és o oleiro, Senhor. Então vem que a água da Tua palavra, Senhor, possa nos amolecer. Que não haja coração duro que não possa ser quebrado essa noite pela Tua palavra, pelo Teu poder, ó Deus. Pela ação sobrenatural do Teu Santo Espírito, Deus. Nós cremos no Teu amor, ó Deus. Que o Teu amor flua essa noite, Deus, e que todos possam receber do Teu amor. Porque é o Teu amor que nos dá o poder para viver para Ti, Deus. Então completa essa Tua obra em nossas vidas, na Tua igreja essa noite. Repreenda toda a distração, ó Deus, de toda a tentativa do diabo, Senhor, de roubar essa semente, Pai. Nós já oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Igreja, essa é uma palavra que já há algum tempo está no meu coração, né? A falar sobre pureza. É alguma coisa que nós como igreja fazemos de vez em quando, né? Nós de repente paramos algum estudo, algum livro e falamos sobre isso. Porque é um assunto extremamente importante, né, para nós como igreja, como corpo de Cristo, para que a gente possa crescer na vontade do Senhor. Nós precisamos ouvir e estudar a palavra de Deus e praticar essa palavra. Então essa noite nós vamos falar sobre pureza. Esse é o texto que eu peguei para a gente meditar, mas antes da gente cair nesses versículos, irmãos, eu quero só falar um pouquinho sobre o que é pureza para você, né? Algo bem sucinto. Bom, pureza ou puro, né, é alguma coisa que não é contaminada, alguma coisa que não foi adulterada, que não sofreu alteração, alguma coisa que
que permanece, né, conservada, intacta, pura, né? Então, quando a gente fala de pureza, a gente está falando sobre essa vontade de Deus para nós, né? Que nós tenhamos vidas puras, que caminhemos em pureza, que nós possamos provar da pureza que Deus, né, tem para nós e que Jesus trouxe para nós. Pureza essa que antes nós não podíamos ter, porque nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, nós éramos guiados pela nossa carne. Mas se nós hoje podemos falar de pureza e compreender a pureza e andar nessa pureza, é graças à obra de Jesus na cruz, é graças ao Espírito Santo que Ele nos concedeu, que nos ensina a caminhar em pureza. Então é isso, pureza é isso. E quando o Senhor e a palavra de Deus fala de pureza, ela abrange praticamente, né, totalmente ao aspecto sexual. Então, essa pureza que nós vamos falar é a pureza sexual. O que Deus pensa? O que há no coração de Deus para nós, igreja dele, em relação à área sexual, em relação à pureza? Então, é um assunto bem importante, né? Muito bom para a gente poder meditar e para a gente praticar, tá bom? Então, eu quero ler Mateus 5,8 para você. Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados, mais que felizes os puros de coração, porque esses verão a Deus. Irmãos, eu sei que esse não é um assunto popular, não é um assunto que você ouve frequentemente, não é um assunto que, né, todo mundo tem grande busca em saber mais, mas é um assunto extremamente necessário e importante para a nossa maturidade espiritual. Eu sei que vocês foram muito bem cuidados enquanto eu estava fora, né? Vocês foram bem alimentados na palavra de Deus e eu louvo a Deus por isso, né? Mas é muito importante para nosso crescimento como igreja, irmãos, a gente manter a nossa vida pura, né? A gente manter a nossa vida do modo que Deus deseja para nós. Então eu quero ler 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8 para vocês, que diz assim... 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo como de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Então, graças a Deus, pelo Espírito Santo que o Senhor nos dá, que nos permite, nos ensina a caminhar em pureza. Você presta atenção no começo desse versículo, dessa trecho, a vontade de Deus é que vocês sejam, podem completar, santificados, né? Santificados, essa é a vontade de Deus para mim, essa é a vontade de Deus para você, que nós sejamos santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Agora, o que é imoralidade sexual? Se você perguntar para as pessoas no mundo, cada um vai falar segundo o padrão que estabeleceu para si mesmo, né? É muito interessante você ouvir o que as pessoas falam sobre imoralidade sexual, né? As pessoas de uma classe falam que, não, perverso é só, né, por exemplo, né, se você ouve algum homossexual falando de imoralidade sexual, ele vai falar, imoralidade sexual é são os pedófilos, eles fazem imoralidade sexual. Aí você vai falar, o que é imoralidade sexual? Aí você ouve uma prostituta, ela vai falar, não, os homossexuais, para eles aquilo é imoralidade sexual. Aí você vai falar, aí você vai ouvir, cada pessoa ela tem uma sua própria ideia de imoralidade sexual, né? Mas o que a Bíblia fala, o que a Bíblia nos apresenta, não é o que os outros pensam, né? Não é o padrão que as pessoas estabelecem para si mesmas, como moral ou imoral. Mas aquilo que a palavra de Deus, a Bíblia nos apresenta como certo,
como correto, como vontade de Deus. E quando a gente fala da vontade de Deus para a nossa vida sexual, eu quero que vocês entendam, irmãos, que Deus, ele não está naquele lance de cortar o barato de ninguém. Ele não está no lance de falar, ah, não, eu te dei o desejo sexual para você sofrer com isso. De forma alguma, isso é mentira do diabo. Deus, ele nos fez seres sexuados, né? Não assexuados. Ele nos deu o prazer sexual para que o sexo seja uma bênção. Não só para a reprodução, mas para o prazer do casal. Então, presta muita atenção nisso. O sexo é de Deus, para a glória de Deus, para ser feito do modo de Deus. Mas quando não é feito do modo de Deus, isso não é mais uma bênção. Isso se torna uma maldição. Isso não abençoa, isso degrada. Isso não edifica o outro, isso prejudica o outro. E é por essa razão que Deus, ele fala, olha, não pega esse caminho, não faça isso, porque se você fizer dessa outra forma, você vai se machucar e você vai machucar outros. E porque Deus não quer, Ele nos ama muito, Ele não nos quer nos ver machucados. Ele fala, olha, presta atenção no que eu tenho para você. Você crê que o plano de Deus para a tua vida é o melhor? Amém, eu também tenho absoluta certeza disso, irmãos. E é por isso que nós queremos ver o que a palavra de Deus fala, o que Deus pensa para nós sobre a nossa vida sexual. Então, para que você entenda, né, o nosso ponto de partida, né, quando a gente fala de moralidade sexual, a gente está falando de qualquer ato sexual cometido fora do leito matrimonial, tá bom? Então, todo sexo que é feito fora do leito matrimonial, a Bíblia entende isso e nos ensina que é imoral, é a imoralidade sexual. É claro que o termo no grego tem uma abrangência muito grande, né, que a gente pode descrever uma centena de itens aí, que envolve pornografia, que envolve tantas outras coisas, mas de forma bem prática e bem fácil. Sexo fora do leito matrimonial entre o marido e a sua esposa é imoralidade sexual, é pecado sexual, tá bom? Então, é muito importante a gente entender isso. Hebreus 13:4 é o versículo que eu leio em todos os casamentos que eu faço e não é por acaso. Hebreus 13:4, ele é muito lindo e fala que o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, Deus é Ele que honra, né, o casamento. O casamento foi criado por Deus e Deus é quem pode dar as diretrizes para o casamento. E Ele fez o casamento para abençoar, para que o homem não estivesse só. Ele deu a mulher como sua auxiliadora. E o modo que Deus desenhou o casamento foi perfeito, foi lindo. O casamento entre um homem e uma mulher reflete a glória de Deus. A força, a provisão de Deus no homem, no marido, a sensibilidade, né, da mulher, a criança que cresce no lar onde tem papai, mamãe respeitando papai, papai amando mamãe, papai e mamãe louvando a Deus, é uma criança saudável. Uma criança saudável, porque ela cresce diante do reflexo da imagem de Deus através do casamento. Então, o casamento é honrado e deve ser honrado por Deus. E Deus, Ele deu o prazer sexual para ser desfrutado para o homem e a mulher que querem se comprometer em perdoar um ao outro para o resto da vida. Então é uma forma de Deus honrar essa atitude tão gloriosa, tão linda, que é quando um homem e uma mulher, eles se decidem seguir Jesus, honrar um ao outro através do laço do matrimônio, tá bom? Então, o casamento, ele é honrado. O que acontece quando o sexo, ele é encarado de forma a desprezar ou ignorar o que Deus pensa do casamento? Acontece o que a gente vê nos nossos dias, uma sociedade caótica, não é verdade? Nós vivemos numa sociedade caótica. Por quê? Porque o casamento não é mais valorizado como o Senhor deseja. Né? Simplesmente as pessoas, elas querem viver para si mesmas, para o seu próprio prazer. Elas não querem compromisso, elas não querem se comprometer com a vida de ninguém. Né? E isso tem crescido de tal forma que não são raros os casos de até mãe abandonar filho. Mãe
abandonar filho. É alguma coisa que, pelo menos quando eu paro para pensar, eu falo, não, que o casamento está uma bagunça, isso já tem alguns anos, que ninguém quer compromisso com ninguém, né? A gente já vê isso há um bom tempo. Mas o negócio está tão destrambelhado que agora as pessoas, até mãe, que você pensaria, não, isso seria o último grau, né, da falta de compromisso, né? Uma mãe que teve seu filho não querer mais ver. As mães já estão abandonando os filhos para curtir a vida, para fazer aquilo que quer, aquilo que bem deseja. Então, irmãos, é muito importante para nós entendermos aqui que quando o Senhor ele fala sobre pureza, isso começa no coração, isso começa no caráter, isso começa até um pouco antes. Para que a gente tenha atitudes puras, a gente precisa ter pensamentos puros, a gente precisa cultivar pensamentos puros, a fim de que a gente desenvolva atitudes puras. Então, a nossa mente é um campo de batalha. E nós somos bombardeados todos os dias com o lixo desse mundo, com a escória desse mundo, tentando nos sugar, tentando nos destruir, tentando nos levar com essa correnteza, né, com esse lixo, com a podridão desse mundo. E infelizmente, irmãos, a igreja de Cristo tem sido tão abalada, tem sofrido tanto as consequências desse caos na sociedade, essa desvalorização do casamento, essa desvalorização do ser humano, de ninguém querer compromisso com ninguém, que a igreja tem sido gravemente afetada. E Satanás não é tolo, porque ele sabe que se ele destruir o casamento, ele destrói a família, e a base da igreja é a família. Então ele sabe, o alvo, todo casamento é um alvo do inimigo, é um alvo certo do inimigo. Então a gente precisa ser sábio, a gente não pode andar mais como, né, se a gente não soubesse dessas verdades. Nós temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo de Deus, e nós amamos o Senhor e tememos o Senhor, nós queremos fazer a vontade dEle. Então nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Romanos 12:2 fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, se você realmente crê que Deus ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável para a sua vida, você vai dar ouvidos ao que Ele nos diz na sua palavra. Você vai dar ouvidos ao que Deus diz em relação a como podemos manter puro o nosso caminho e a nossa conduta, observando a palavra de Deus. E, irmãos, eu sei que quando eu falo desse caos, antigamente, né, a gente pensava assim, não, quando existe alguma infidelidade, lembra que pureza, a gente está falando que isso é bom para os solteiros, que não se deixam contaminar, né, ou, né, fazer com que o seu corpo se torne instrumentos de injustiça, né, fazendo sexo antes do casamento. Mas a gente também fala para os casados, né, de não contaminar o leito matrimonial, o leito conjugal, com o adultério, né, trazendo para o leito matrimonial, né, uma mistura, alguma coisa que contamine isso, né? Então são esses dois pontos principais que eu quero destacar hoje à noite. Esse é um assunto inesgotável, né? A gente pode sempre voltar sobre esse assunto, é sempre muito bom, né, falar sobre essas coisas, mas essa noite eu quero falar sobre esses dois pontos. Os solteiros, eles são tentados à fornicação. Fornicação é sexo antes do casamento, né? E você sabe, né, que a TV, a mídia e, né, todo canto, né, tenta fazer você pensar como cristão que é tudo bem, né? Que está tudo certo, não tem problema nenhum, né? É o fluxo, né, que todo mundo segue. Você não é todo mundo. Você foi separado por Deus para uso de Deus. Esse texto de 1 Coríntios 6 que nós vamos meditar fala exatamente isso. O meu corpo e o seu corpo foram comprados por um alto preço. Foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Então o meu corpo e o seu corpo pertencem a Ele agora. Nós não somos mais de nós mesmos. Nós pertencemos ao Senhor. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso rei. Ele tem, né, propriedade, Ele é dono da nossa vida agora. Porque com seu sangue,
Jesus Cristo nos comprou do poder das trevas. Corpo, alma e espírito. Infelizmente, muitos cristãos hoje, assim como naquela época, eles não compreendem isso totalmente, né? Muitas pessoas, nessa época que Paulo escreve 1 Coríntios, os coríntios eles estavam vivendo assim, tinha de tudo naquela igreja, era uma desordem total. Havia caso de incesto dentro da igreja, né, que também é uma imoralidade sexual. Haviam pessoas que continuavam indo ao templo de Diana, né, a deusa dos Efésios, né, havia uma das maravilhas do mundo antigo, e haviam prostitutas cultuais, e as pessoas achavam que, não, aqui na cidade é comum, religiosamente é legal fazer isso nessa cidade. Então, as pessoas, elas se convertiam, e elas achavam que, algumas, não todas, né, achavam que tudo bem manter alguma coisa da vida antiga. E aí Paulo, ele fala, não é assim. O seu corpo agora pertence ao Senhor, né? Você não tem mais o direito sobre o seu próprio corpo agora. Agora ele serve para o Senhor, para o propósito de Deus, né? Isso é muito importante para nós. Porque nós podemos pensar, não, olha, eu fui salvo e graças a Deus por isso, né? Jesus já pagou o preço dos meus pecados naquela cruz, né? Posicionalmente eu já estou, o Senhor já me vê glorificado com Ele nos céus, e é verdade isso. Né? Se você nasceu de novo, é verdade. E nós temos a tendência a relaxar, a pensar, olha, quer saber então, já que, né, espiritualmente eu estou seguro, eu vou viver na carne, no meu corpo, a vida que eu achar melhor, que eu quiser. Como se não houvesse instrução clara para conduzir os nossos corpos. E nós erramos quando a gente pensa isso, porque nós fomos não só comprados espiritualmente, nós não ressuscitamos só espiritualmente, mas há uma promessa, né, de um novo corpo. O nosso corpo, ele pertence ao Senhor e ele é importante para o Senhor também. E a gente precisa entender isso. Jó, a gente sabe, antes de eu falar daqui de Jó, eu vou falar o seguinte. Antigamente a gente pensava que, casos de adultério só acontecem por causa dos homens, né? Mas como tem aumentado os casos de adultério por parte das mulheres, vocês não têm ideia. E não só isso, né? Tudo tem se multiplicado. A perversidade, a imoralidade sexual tem se multiplicado terrivelmente, principalmente com a internet. Como é fácil o acesso a sites pornográficos, a colocar diante dos nossos olhos, né, aquilo que não vai gerar bons pensamentos e que, consequentemente, não vão gerar boas atitudes. Nada puro, né, vai acontecer através desse hábito. Então, infelizmente, o negócio tem degringolado, tem corrompido muito a igreja. Mas essa noite eu quero encorajar você. Não sei o que passa em cada um, né, como é que é a realidade de cada um, como tem sido a sua luta, né, individual em relação a todo esse lixo, né, desse mundo. Mas eu quero encorajar você de que em Jesus você tem todo o poder e toda a força para vencer toda a imoralidade sexual. O inimigo, ele quer fazer com que a gente se sinta preso. Ele quer que a gente acredite que a gente ainda está preso. Mas se você conhece a Jesus, talvez seja uma volta ao primeiro amor. Se você lembra quem você é em Cristo, se você lembra o momento que você conheceu Jesus, se não dá para alguém te falar, olha, Jesus não existe, Jesus é uma ficção. Se você entende que não, ainda que alguém falasse isso, eu sei que Jesus é real. Eu tive um encontro real com Jesus. Eu sei que Ele é o Filho de Deus. Eu sei que Ele venceu a morte. Eu sei que Ele é o Senhor da minha vida. E eu creio que naquela cruz Ele trouxe o perdão de todos os meus pecados. Se você é esse, se você sabe quem você é em Cristo Jesus, a palavra de Deus fala que o pecado não tem mais domínio sobre você. Amém? O pecado não tem mais domínio sobre você. Antes, eu e você, antes de conhecer Jesus, nós éramos escravizados pelo pecado, porque nós não tínhamos poder para vencer o pecado. Éramos mortos. Mas quando nós viemos a Cristo, o Espírito Santo habitou em nós. E nós passamos a ter a mente de Cristo.
Nós podemos agora ter o poder de Deus para escolher algo que nós nunca tínhamos antes. Antes nós éramos cegos, vivíamos cegos, né? Mas hoje nós temos o poder da escolha. Hoje eu e você, em Cristo Jesus, por causa do Espírito Santo, nós podemos escolher pecar ou não pecar, manter-nos puro ou não. Graças a Jesus Cristo, nós temos o poder agora de andar em pureza. Amém? Então, louvado seja o Senhor por isso. Hoje nós temos o poder. Jó 31 diz assim: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. E eu acredito que esse acordo é um acordo válido para os nossos dias, irmãos. É um acordo válido para os nossos dias. Porque, como eu disse, uma conduta pura começa com pensamentos puros. E se nós colocamos coisas impuras diante dos nossos olhos, os nossos pensamentos vão ser contaminados. E as nossas atitudes, por consequência, não vão ser puras. Então nós precisamos voltar à essência da palavra de Deus. Deixar com que a palavra de Deus ocupe o seu lugar dentro de nós, habitando ricamente dentro de nós, nos dando o poder para viver essa palavra, que é a vontade de Deus. Uma vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável, que não nos machuca, mas nos dá força e poder para glorificar a Deus. Então eu vou voltar para o nosso texto de origem, em 1 Coríntios 6, e nós vamos ver aqui 3 razões porque o cristão deve cuidar do seu corpo e fugir do pecado sexual. Primeira delas, pode avançar já, por favor. Está aí. Primeira delas, porque o uso do corpo é limitado ao que é útil e não ao que é escravizador. Versículo 12 fala isso. Segunda razão, porque o corpo é para o Senhor, não para a impureza sexual. Versículos de 13 a 18 falam isso. Terceira razão, porque o corpo é a habitação do Espírito Santo e propriedade de Deus. Versículos de 19 a 20 dizem isso. Então, 3 razões claras e objetivas porque eu e você devemos cuidar de manter os nossos corpos puros, caminhando em pureza, e não nos deixar nos contaminar, né, de forma com a imoralidade sexual do mundo, tá bom? Porque o uso do corpo é limitado ao que é útil e não ao que é escravizador, porque o corpo é para o Senhor e não para a impureza sexual, e porque o corpo é a habitação do Espírito Santo e propriedade de Deus. Irmãos, na igreja de Corinto havia esse cada um por si, né? Eu estou aqui, eu devo fazer o que eu quero, eu gosto disso e é isso que eu vou fazer, eu tenho liberdade para isso. Eles tinham uma interpretação errada da graça. Mas eu preciso dizer que se você interpreta a graça como liberdade para pecar, você está em desgraça, porque não há nada de graça nisso. A graça, ela só é graça porque ela nos atrai para perto do Senhor. Se alguma coisa na minha vida e na sua vida nos separa da comunhão com o Senhor, isso é desgraça. Isso é desgraçador. Dá para entender? A graça de Deus, o que é? É esse presente que nós não merecemos, que o Senhor concede do céu, de fazer um pecador como eu, um pecador como você, parte do corpo de Cristo, Filho de Deus, perdoado. Não vai pagar mais com a morte os seus erros. Deus nos perdoou o inferno. Se nós tivéssemos ideia por 1 segundo, 2 segundos, da realidade do inferno, do que é gemer eternamente, querer morrer e não poder, eu quero te dizer, se você conhece a Jesus, foi disso que o Senhor te livrou, disso o Senhor te perdoou. O Senhor nos perdoou do inferno. Uma dívida que nós pagaríamos da eternidade. O Senhor Jesus nos perdoou. Ele nos livrou. Louvado seja o nome do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. E nós somos eternamente gratos ao Senhor por isso, não é? Mas, irmãos, quando nós pensamos que essa graça, ela não só nos livrou do inferno, mas ela nos trouxe a herança do céu também.
Entenda, você não foi só perdoado de uma punição, de um castigo que você merecia. Não, graça. Deus foi misericordioso de não te dar a punição que você devia, mas Ele mostra graça quando Ele te dá a herança dos céus, quando Ele te faz filho dEle, quando você passa de inimigo de Deus a filho amado de Deus, coberto com todas as bênçãos celestiais nas regiões celestiais. Quando você passa a fazer parte da família de Deus, você prova a graça. Porque graça não é só ser livrado da punição que merece. Graça é receber uma bênção, um presente que nós não merecemos. Então, isso é graça. Graça é quando eu e você podemos nos aproximar de Deus por causa do sangue de Cristo. Então, quando Paulo, e ele repete isso em todas as suas cartas, ele fala da graça de Deus, da graça de Deus, da graça de Deus, é porque nada, nem ninguém, lei alguma, boa obra alguma, nada poderia nos aproximar de Deus dessa forma, senão o sangue de Cristo. Isso é graça. Então a graça nos libertou do jugo da lei, porque a lei nos fazia... A lei simplesmente nos fazia ver que nós somos pecadores, indignos, não merecedores. Só para isso a lei servia. Então quando Paulo ele explica isso, olha, se você vive pela lei, você está perdido, porque a lei não tem poder para te salvar. Ele quer que a gente entenda isso, que graças a Deus por Jesus, eu fui unido a Ele pela graça dEle. Então, a gente precisa entender o que é graça. Graça é eu ter comunhão com Deus pelo sangue de Cristo. Tudo que eu posso fazer, tudo me é permitido, tudo nos é permitido, desde que o meu relacionamento, que agora eu ganhei pela graça de Deus, não seja comprometido. Então, tudo me é permitido, desde que o meu relacionamento com o meu Jesus, com o meu Salvador, não seja comprometido. A partir do momento que alguma coisa entra no meio do meu relacionamento com Ele, isso não é graça mais. Isso é desgraça. Porque isso está me tirando do maior bem da minha vida, que é o meu Senhor, que é o relacionamento com o meu Salvador. É claro isso, igreja? Então é muito importante a gente entender, porque a igreja de Corinto, eles não tinham entendido. Eles pegavam Gálatas 5:1, por exemplo, foi para a liberdade que Cristo chamou. E eles pensavam, opa! Agora vai rolar festa, né? E sabe Deus o que mais vai ter nessa festa. E assim, peraí, não é isso. Está errado, não é esse pensamento. Está errado. Esse pensamento está errado. Graça nos aproxima de Deus. O que nos afasta é desgraça, não é graça. Então Paulo ele tem que explicar no versículo 12, que eles já estavam falando isso como até um ditado popular, né? Tudo me é permitido, tudo me é permitido, tudo me é permitido. Então, com essa frasezinha na boca, eles se degradavam. Com essa frasezinha na boca, eles usavam o corpo dele de forma a trazer humilhação e vergonha para o Evangelho. E aí Paulo tem que falar, pelo amor de Deus, irmãos, desse jeito não dá para continuar. Aí ele repete, você veja que está entre aspas, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então tudo sim me é permitido, até que isso não comprometa o meu relacionamento com o meu Salvador. Tudo me é permitido desde que isso não me afaste de Jesus. Aí sim. E a gente precisa ser sincero e honesto diante de Deus, se há alguma coisa em nossas vidas nos afastando da nossa comunhão do Senhor. E eu não falo isso, irmãos, por ser legalista, porque eu não sou legalista, e nós não pregamos legalismo. Legalismo é viver em regras e leis para ser salvo, nós não acreditamos nisso. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, amém? Não de obras para que ninguém se glorie. E eu não falo isso também para ser moralista. O moralista é aquele que estabeleceu um padrão de conduta de vida para si mesmo e compara o seu padrão com todos os outros. Então todos aqueles que não se equiparam ao meu padrão de vida,
são inferiores a mim, são pecadores, mortais dignos do inferno, porque não são tão bons quanto eu, não são tão puros quanto eu. Eu não sou moralista, se vocês não sabem, eu não sou moralista. Eu não comparo o meu padrão com o de ninguém, eu não comparo o padrão de ninguém com o outro. Porque se eu tiver que comparar o meu padrão ou de alguém, eu comparo a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o único padrão comparável. É o único padrão que nos interessa aqui. Então não é por moralismo, irmão. É simplesmente por acatar a palavra de Deus. Por ter o desejo de se submeter à palavra de Deus. Porque cremos que a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus, ela mostra o coração de Deus para nós. Ela tem o cuidado de Deus, o amor, a proteção de Deus para as nossas vidas, amém? É por essa razão que a gente fala isso. Existem algumas coisas, irmãos, que eu não poderia passar isso antes da gente se aprofundar nos versículos, sem comentar. A gente falou sobre a internet, sites pornográficos, a gente falou de sexo antes do casamento, a gente falou sobre adultério no casamento, a gente falou sobre homossexualismo, a gente falou sobre incesto, tantas coisas. Mas eu quero que vocês parem um pouquinho, irmãos, e pensem assim. Às vezes as pessoas, elas acham que por elas não cometerem o ato sexual em si, elas podem ir até a beira do precipício, né? Elas vão até a beira do precipício e elas acham assim, não, até aqui é salvo, né? Até aqui é seguro, né? Então, eu quero que você entenda que nós não somos chamados para ir, para testar até onde nós estamos, nós podemos nos arriscar com o pecado e continuar seguro, tá bom? Nós somos chamados pela graça de Deus para um relacionamento íntimo com o nosso Salvador. Isso é completamente o oposto. A gente não se preocupa mais, até onde eu posso ir e não pecar. Não, o nosso pensamento agora é, quanto mais de Jesus eu posso ter na minha vida. Quanto maior a intimidade eu posso desfrutar do meu Salvador. É outro pensamento, igreja. É completamente o oposto. Um é um pensamento que nos leva para a morte. E aparentemente você se sente seguro, mas quando você menos imagina, você está preso, né? Há caminhos que parecem bom ao homem, mas o fim é de morte. E a imoralidade sexual, o pecado sexual é um caminho de morte, porque ele te prende, ele te vicia, ele te faz dependente daquilo. Então é uma área que eu tenho que falar para você, não vá, né? É uma tentação que todos nós temos. Eu não estou falando aqui do ponto de vista moralista, porque todos nós passamos por essas tentações. Mas uma coisa, né, é ter um passarinho fazendo sujeira na sua cabeça e outra coisa é deixar ele fazer um ninho nela, né? Você está entendendo o que eu digo? Embora todos nós passamos por tentações, nós não precisamos ceder a elas. Jesus foi tentado e ele venceu todas as tentações com a palavra de Deus. Nós hoje temos a mesma condição porque temos o Espírito Santo de Deus, tá bom? Então a gente precisa entender isso. É muito importante para nós seguirmos. Então, muito bem. Então, no ponto número 1, porque o uso do corpo é limitado ao que é útil e não ao que é escravizador. Então, nós não usamos o nosso corpo para a imoralidade sexual, porque nós usamos o nosso corpo para aquilo que é útil para o benefício do corpo de Cristo. Se o meu corpo vai glorificar a Deus e ser útil para o corpo dele, isso eu vou usar, isso eu vou fazer. Mas se não for, se isso vai me escravizar, como a imoralidade sexual faz, eu não vou usar meu corpo para isso. Amém? É isso aí. 2. Segunda razão, porque o corpo é para o Senhor e não para a impureza sexual. Versículos de 13 a 17. O corpo é para o Senhor e não para a imoralidade sexual. Bom, então aqui esse texto que nos dá essas 3 razões maravilhosas para a gente não usar o corpo para a imoralidade sexual, diz que a segunda razão, dos versículos de 13 a 17, é porque o nosso corpo é para o Senhor.
e não para a imoralidade sexual. Eu sou feliz e grato que isso é tão claro, né? Eu sou muito grato a Deus porque isso é tão estampado na palavra de Deus. Não, o seu corpo não é para a imoralidade sexual. Ah, alguém tem dúvida, alguém questiona, alguém se sente julgado? Porque às vezes a gente vai orientar um irmão, uma irmã, e as pessoas se sentem julgadas. Não, não me julgue. Não sou eu não, graças a Deus. A palavra de Deus é que fala que o nosso corpo não é para a imoralidade sexual. Não sou eu. É a palavra de Deus. O nosso corpo não é para imoralidade sexual. Versículo 13 fala: os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Você talvez não entenda nada quando você lê o estômago para o alimento para o estômago, e o corpo para o Senhor para o corpo. Porque uma coisa tem a ver com a outra, né? Na mentalidade deles também era muito comum eles entenderem isso aqui, até baseado nos ensinamentos de Paulo sobre a graça de Deus. Paulo veementemente ele falou: olha, esses caras que ficam ensinando para vocês que não pode comer de tudo, né, que tem alimento puro, que tem alimento impuro, que tem dia mais santo do que outro. Então Paulo ele estava falando: olha, em Cristo todos os alimentos são santificados. E o próprio Senhor Jesus falou que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca, porque é do coração do homem que saem, né, os adultérios, as fornicações, as maledicências e tudo, né? Todo o mal sai do coração do homem. Então Jesus já tinha falado isso. Então eles tinham entendido em parte que, olha, a gente sabe que então não há problema com comida, né? Então, meu estômago está com fome, tem comida para me satisfazer, eu como a comida, a fome vai embora. E eles transferiram exatamente a mesma ideia para a área sexual. Eles pensavam: meu corpo tem desejo sexual, e existe ali um templo cheio de prostituta que podem me satisfazer o meu desejo. Eu vou, satisfaço o meu desejo e pronto, não tenho mais essa necessidade resolvida. Então eles transferiam uma mesma mentalidade que era para comida e estômago para a área sexual. E Paulo, né, praticamente teve um infarto aqui. Não, estou brincando, ele não teve um infarto. Mas ele falou: meu Deus, eu tenho que explicar de novo, né? Vamos lá. E aí ele fala: o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ele tem que falar, sabe quando a pessoa não entende, quando você fala uma vez, você tem que meio que fazer desenho para a pessoa entender. Foi o que Paulo fez aqui. Ei, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O estômago, ele vai falar depois, o Senhor vai destruir, vai acabar, isso daí. Mas a área sexual é muito mais séria, é muito mais profunda. E a gente não faz ideia por que a área sexual é a área mais atacada pelo diabo, irmãos. É porque ela não se limita a esse mundo, ela não se limita a matéria. O sexo, do modo que Deus intentou, ele não toca só o corpo, ele alcança alma e espírito. Ele foi planejado para Deus, para o casamento, para o homem e uma mulher que se amam, que têm o compromisso de desfrutarem um do outro. Então, entendendo o propósito do sexo, a gente sabe que ele não tem como se limitar ao corpo. Ele foi desenhado por Deus para ser um complemento para a alma e para o espírito. As pessoas, quando elas se degradam sexualmente, elas têm sexo, uma vida sexual ativa antes de se casarem, elas estão deixando em cada relacionamento um pedaço de si mesmo. E aí quando vão casar, não, agora encontrei alguém que eu vou me unir corpo, alma e espírito. O que sobrou? O que sobrou dos relacionamentos passados? Porque cada relacionamento, o sexo não foi feito para ser temporário. Ele foi feito para ser uma conexão profunda. E cada ato profundo, sexual, você se envolve, você recebe, você troca, você dá também um pouco de si. E aí quando você entra no casamento, o que sobra de você para compartilhar com a pessoa depois de Jesus mais importante da tua vida? Frangalhos, pedaços, traumas, cicatrizes, feridas, decepções, às vezes
gravidez não planejada, tantas outras coisas, doenças sexualmente transmissíveis. Pensa bem, pensa bem. Será que Deus está errado de querer o melhor para nós? Não. Ele nos ama muito. Então, irmãos, é muito sério quando a gente fala de pureza. Nós não somos animais irracionais para a gente viver como um cachorro que come, fica no cio e está tudo bem, é tudo igual. Ele só age por instinto. Eu e você, nós somos a primícia da criação de Deus. Nós não podemos limitar o sexo a hormônios e a impulsos. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Nós somos os seres mais inteligentes criados. Então é muito sério tudo isso, né? Não se limite a um animal irracional, meu irmão. Você é filho de Deus hoje. Versículo 14 fala: por seu poder Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. E quando Paulo fala isso, não é só a ressurreição espiritual que nós recebemos quando cremos em Jesus. Paulo está se referindo ao corpo que nós vamos herdar, um corpo que não vai se decompor, que não vai se corromper, que vai ser eterno, um corpo glorioso como o de Cristo, que ressurgiu dentre os mortos. O versículo 15 fala: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Veja que para Paulo o pensamento é absurdo. E eu preciso falar um pouquinho mais disso, porque quando nós fomos unidos a Cristo, nós nos tornamos parte dele. E eu falo isso em todos os casais, em todos os aconselhamentos matrimoniais que eu posso, porque é uma figura linda a união de Cristo com a igreja. Cristo, o Deus eterno, Ele olhou para nós como igreja e Ele falou: nossa, me apaixonei, eu amo, é essa daí que eu quero viver a eternidade, para sempre. E Ele se humilhou, veio ao nosso mundo e morreu no nosso mundo para nos tomar para Ele, para nos fazer um só com Ele. Então, eu quero que você entenda o valor que isso tem. Você hoje, você que nasceu de novo e tem o Espírito Santo, é parte do corpo de Cristo. Você é um só com Ele. Você tem essa unidade espiritual, eterna. Louvado seja o Senhor com Jesus. Então há uma união, né? Uma união para a eternidade que ninguém pode quebrar. Aí Paulo, ele pega, falando para os irmãos, os cristãos, ele fala assim: bom, vocês não sabem que o corpo de vocês é membro de Cristo? Então agora o meu corpo é parte do corpo de Cristo. Agora eu sou parte dele. Tudo que eu fizer agora no meu corpo é como se eu estivesse levando Cristo para fazer também. Certo? É isso que Paulo quer que a gente entenda. Vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Então ele fala: será possível, então, é certo, eu tomar os membros do corpo de Cristo, o meu corpo, e unir esse corpo, essa parte do corpo de Cristo a uma prostituta? Aí ele fala: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Você entende a contaminação? E às vezes a gente fala: ah, não, mas isso aqui é meu problema, não é problema de mais. Não! Uma vez que eu sou parte do corpo de Cristo e você é parte do mesmo corpo, tem a ver sim. Não é só o meu relacionamento com Cristo que está em jogo aqui. Não é só o meu relacionamento com Cristo que é corrompido, que é contaminado. O meu relacionamento com o corpo de Cristo também. O meu relacionamento com os meus irmãos salvos em Cristo também é contaminado, também é corrompido, também sofre, também é abalado. E a gente precisa entender isso. O coração de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é que a igreja entendesse isso, a seriedade disso. Versículo 16 diz: vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então presta atenção na lógica, que é muito simples. Nós somos corpo, alma e espírito, uma trindade menor. E se o nosso espírito foi ressurreto em Cristo pela fé,
e agora nos uniu a Cristo. Se nós somos unidos a Cristo espiritualmente, eu não sou só espírito. Eu sou espírito, eu sou alma, eu sou corpo também. Eu sou 3 em 1, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 em 1. Você é 3 em 1. Quando se fala o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, é falando de você, quem você é. Então Paulo ele está falando muito simples. Então eu entendi que eu fui unido a Cristo, agora eu sou um com Ele. Mas vem cá, a palavra de Deus fala que aquele que se une a uma pessoa sexualmente se torna uma com ela. Então a lógica é simples. Eu vou levar Cristo para se tornar um com alguém que não teme, que não crê, que não segue. É isso que Paulo está falando. É errado. Isso é perverso. Isso é muito perverso. Porque aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Algumas pessoas usam esse versículo para falar, não, o casamento acontece no ato sexual, né? Pessoa teve um ato sexual, pronto, está casada. Não. Porque Gênesis 2:24, quando o Senhor fala, né, que deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne, está falando de 3 etapas aí. Primeiro, do vínculo, né? Pai e mãe vai deixar esse vínculo, vai se unir ou colar, se tornar um só com a mulher, é através da aliança, tá bom? Então, união matrimonial, conjugal, fala de aliança, fala de compromisso. E aí se tornarão uma só carne, corpo, alma e espírito, dos dois, se tornando um ser só diante de Deus. É muito louco, né? A parada é muito doida. Mas é. Então, agora pensa isso. Agora reflete comigo um pouquinho, irmão. Tá, tudo isso é lindo e perfeito do modo que Deus planejou. Aí eu pego e eu estrago tudo, né? Eu contamino uma coisa que é tão pura e tão bem planejada por Deus. Quando eu uno o meu corpo ao corpo de uma prostituta. Eu estou trazendo contaminação, né, para a minha vida, meu relacionamento com Cristo, meu relacionamento com o corpo de Cristo. Essa é a profundidade que a gente chega, essa é a profundidade desse pecado. Então seria uma aberração, né? Na verdade é isso que Paulo está querendo dizer. Isso é uma aberração. Não faça isso. E a terceira coisa, o versículo 19 a 20. Terceira razão porque devemos cuidar do nosso corpo e não ceder à imoralidade sexual. Porque o corpo é a habitação do Espírito Santo e propriedade de Deus. Então, é a razão mais óbvia, né, para nós, né? Nosso corpo agora é a habitação do Espírito Santo e o nosso corpo agora é propriedade de Deus. Versículos 19 a 20 fala: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, irmãos, é da vontade de Deus que nós possamos honrá-lo e glorificá-lo com os nossos corpos também. Não só com a nossa alma, não só com o nosso espírito, mas também com o nosso corpo. E como nós podemos glorificá-lo? Não cedendo à imoralidade sexual. O nosso corpo é santuário do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, portanto, nosso propósito é fazer a vontade de Deus agora e não nós mesmos. Lembra que eu falei que o egoísmo na igreja era desenfreado, era cada um por si, Deus por todos? Eu faço o que eu quero e que se dane os outros. Então, é esse tipo de atitude, de sentimento, de egoísmo, que traz essa contaminação para o corpo. É aquela coisa de não se enxergar como uma unidade, né? Isso é muito ruim, isso é muito... Isso traz muito prejuízo, muito dano para o corpo de Cristo. Na verdade, isso é uma brecha, né, para que o diabo bagunce e enfraqueça o corpo de Cristo, né? Porque o Espírito Santo acaba sem poder avançar e fazer mais em nós e através de nós, quando o nosso relacionamento com Deus está prejudicado por causa da imoralidade sexual. Então,
Nós fomos comprados por um alto preço. Você pode se alegrar com isso, irmão? Você foi comprado por um alto preço. Foi comprado pelo sangue de Cristo. O sangue de Jesus comprou você. E agora o que Deus espera é que nós glorifiquemos a Deus com o nosso próprio corpo. Você repara que no versículo 13, Paulo ele cita Deus como Pai Criador, que faz os desejos físicos do ser humano. No versículo 14, ele fala que Jesus é o Filho que nos redimiu, ou seja, que nos comprou com o seu sangue. No versículo 19, ele fala do Espírito Santo, que habita em nós. E que faz de nós o seu santuário, né? O lugar para uso exclusivo dele. Então, querido, isso é... Quando nós somos chamados de santos, não é porque nós somos perfeitos. Nós somos santos porque nós fomos separados por Deus para o uso de Deus, né? Isso é ser santo. Você foi separado por Deus para o uso de Deus. Então não é algo que nós conquistamos, mas é algo que Jesus trouxe para nós. E que nós não podemos desprezar esse serviço sagrado ao Senhor. Antes da gente continuar, eu quero só centralizar no versículo 18. Se vocês não perceberam, eu pulei ele para a gente concluir. Mas realmente não leva isso a mal, irmãos, mas me ajudem com isso. Me ajudem a exortar os irmãos que sexo antes do casamento não é bom, não é saudável, traz marcas fortes e profundas. É triste quando, né, alguém... Eu compartilho um pouco do coração de Paulo aqui. Meu Deus, você é tão rico em Cristo Jesus, você está mendigando por isso. Me ajudem, irmãos, me ajudem a compartilhar e exortar os irmãos em amor. De realmente falar que não é uma... Você não está julgando, não é porque você quer o mal, mas é pelo contrário, porque você quer o melhor. Que você vai exortar, que você vai falar, não, isso não é bom para você. É a Bíblia que fala. Você não crê em Jesus, você não crê na Bíblia, então a Bíblia fala que isso não é bom para você. Deus tem algo melhor. Adultério. Adultério fala dessa contaminação não antes do casamento, mas no casamento. Isso tem crescido muito por causa dessa falta de compromisso, esse egoísmo. É tudo causado por esse egoísmo desenfreado, tá? Tanto o sexo antes do casamento, como o adultério. Nós precisamos entender que nós agora vivemos para o propósito de Cristo. Eu fui crucificado com Cristo, Gálatas 2:20 diz. Agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo no meu corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, o nosso propósito para viver agora nesse corpo é para Cristo. É claro que Deus nos abençoa, a gente come aquela coisa gostosa, a gente tem prazeres, a gente vai para lugares lindos, a gente tem companhias maravilhosas. Maravilhoso, excelente, bom para você. Mas a gente não pode de nenhuma forma deixar se enganar. Imoralidade sexual é o único pecado que o homem comete com o seu corpo. Há um limite. Há um limite. Não vá lá. Não ultrapasse essa linha. Não ultrapasse essa linha. Adultério não acontece. Ninguém casa para adulterar, viu? Isso acontece por falta de orar e vigiar. Baixa guarda. Isso acontece nos momentos de distração. Isso acontece quando não está tendo uma vida constante na palavra, não está tendo a mente renovada. E aí a podridão ela vai ocupar espaço. Então, eu não estou falando isso para que alguém se sinta mal, porque todos nós, né, estamos no mundo, estamos vendo o lixo que vem pela televisão, o lixo que é distribuído na rua, nos locais de trabalho, mas lembra quem você é. Lembra que você está no meio desse mundo, mas não é mais do mundo.
Lembra que você agora é um representante de Cristo na terra, um embaixador do reino dos céus. Você agora proclama as boas novas de Cristo. Você agora é a luz nas trevas, você é sal da terra, você dá sabor. Você não é mais um na multidão. Você não faz o que todo mundo faz. Você tem uma identidade agora, uma nova identidade em Cristo Jesus. Você é corpo de Cristo, você é igreja do Senhor, você é amada do Senhor. Você é precioso aos olhos do Senhor. Tão precioso que Ele deu a própria vida para te salvar, para ter você para sempre com Ele. Esse é o amor que Deus tem por você. Então, cuidado, vigia. Não deixe ser contaminado antes, nem durante o casamento. Irmãos, como eu vou dizer isso? A gente sabe que os homens, eles têm uma dificuldade muito grande com os olhos, né? Então, esse compromisso com os olhos, ele deve ser feito de fato. Se você sabe que em determinada rua tem uma determinada banca que aquilo vai te fazer tropeçar, evita aquele lugar. Pega outra rua, ainda que seja um caminho mais longo. Faz isso. E eu sei que as mulheres, elas são emocionais, né? Os homens, eles acabam sendo taxados, né, de imorais, porque a dificuldade dele é física. Mas a dificuldade da mulher é emocional. E não pensa alguém que é menos pior do que a do homem. Então a mulher tem que vigiar do mesmo modo. A mulher tem que evitar do mesmo modo as coisas que faz ela ir para o mundo da lua, fantasiar. Porque da mesma forma que o homem vai se precaver para não fantasiar de uma forma, a mulher tem que se precaver para não fantasiar de outra. E a forma mais segura, irmãos, é manter a palavra de Deus dentro de nós. Manter a palavra de Deus no nosso coração e na nossa mente. É essa forma única que a gente pode estar seguro para não pecar contra o Senhor. Então a igreja, ela não tinha entendido muito a graça de Deus. Eles pensavam que graça significava liberou geral. E Paulo teve que explicar que não é nada disso. Eu sei que muitos de vocês já entendem, né, o que é graça, o que não é graça, o que é graça, o que é desgraça. Mas é o meu papel falar disso de novo. É o meu papel lembrar vocês. É o meu papel fazer a minha parte diante de Deus, que é ensinar a palavra de Deus como ela é, de que forma que você possa receber essa palavra e praticá-la, a guardar a tua vida, né, no Senhor, na palavra de Deus. E é isso aí, meu irmão. Eu quero ler o versículo 18. Versículo 18 fala: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então é claro que como templo do Espírito Santo a gente tem que vigiar, né? A gente não vai idolatrar o corpo, né? Ah não, o corpo é templo do Espírito Santo, né? Aí eu só penso em adorar o meu corpo, não. E nem o extremo, né? O corpo é templo do Espírito Santo, larga as traças, né? Não, também não. Falta, né, maus hábitos, falta de sono suficiente, não se alimentar corretamente. Tudo isso vai prejudicar uma hora o templo do Espírito Santo também. Mas não se perca, né? Não se perca nem de um lado nem do outro, tá? A palavra de Deus fala da imoralidade sexual. Fuja da imoralidade sexual. Fuja do pecado sexual. Fuja. Presta atenção que a palavra é fuja, corre, perna para que te quero. E não assim, resista. Né? Resista à imoralidade sexual e ela vai fugir de você. Não, não cai nessa, que ela não vai fugir. Tá bom? Você foge da imoralidade sexual. Como José do Egito. Quando a mulher de Potifar veio seduzi-lo, ele saiu correndo. Ela puxou a túnica dele, o manto dele, ele saiu sem aquilo mesmo. Não fica pensando, ah não, sabe, aquela pessoa naquele trabalho, aquela pessoa, nossa,
né? Aquela mulher, ela só queria falar, ela só queria uma amizade, eu só queria evangelizá-la. Não, não precisa correr o risco, tá bom? Esteja disposto a perder o que for preciso, mas você não vai se colocar em jugo desigual. Você vai vigiar, você vai orar, você vai manter o seu corpo puro. Estou falando que é fácil, mas o Senhor nos deu o Espírito Santo dele. Jovens, solteiros, vivam para a glória de Deus. Aproveita esse tempo que vocês têm. Para de pensar em casamento agora, sabe? Deus, ele vai abrir os olhos dos homens na hora certa. E eu sei que tem homem que está no sono profundo. Eu sei. Mas ele fez isso com Adão. Ele despertou Adão e falou: olá, tua varoa. É a carne da tua carne, osso dos teus ossos. Parece que algumas mulheres acham que alguns homens no nosso meio, eles estão assim, tipo, apagados, né? Eles hibernaram, né? Eles não estão num sono, né? Eles hibernaram, porque não desperta nem a pau. Eles despertam do sono. Mas desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá, irmão. Sabe? Abre os olhos para um compromisso mais sério com Deus, né? Uma vida conjugal. E viva a tua vida de solteiro para a glória de Deus. Aproveita esse momento, porque Paulo, ele é tão enfático no capítulo 7 de 1 Coríntios, ele fala: o solteiro vive para servir o Senhor. Mas quando ele casa, ele vai servir o Senhor servindo a mulher. Ele vai servir o Senhor agora servindo o marido. E acabou, é assim que vai ser. Então aproveita o tempo que você tem só para servir o Senhor e sirva o Senhor. Sirva o Senhor de todo o coração, com toda a energia. Alguém que você procura, você só vai encontrar no Senhor. Alguém que também está vivendo 100% Cristo, 100% para o Senhor. Não está economizando energia para servir a Jesus. Quando Paulo, ele escreve, toda essa coisa da imoralidade sexual tem a ver com isso, com o impedimento de serviço ao Senhor. Por que nós devemos vigiar e Deus não quer que a gente se machuque com a imoralidade sexual? Porque uma vez que a gente se machuca, a gente fica doente, a gente é impedido de servir o Senhor de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais ampla, de uma maneira maior. Isso é para o solteiro e isso também é para o casado. O casado tem que vigiar para manter. Se você glorifica a Deus cuidando da sua esposa, sendo o líder espiritual dela, lavando ela com a palavra. Mulher, você glorifica a Deus respeitando seu marido. Eu falo para todo mundo, o pessoal ri, né? Homem, ele entende o que é amor com uma só palavra: respeito. Mulher, entende o que é o amor com 500 itens, né? Um dia você fala que ama, no outro dia você dá um presente, no outro dia você tem que surpreender, no outro dia é tempo de qualidade, e assim vai, né? Mas é o casamento, é como Deus fez, né? Louvado seja Jesus por isso, né? Mas, mulher, você está glorificando ao Senhor, respeitando seu marido, você é um auxílio para ele, encorajando ele? Para isso que Deus te chamou. E quando nós não fazemos o nosso serviço a Deus de forma a glorificar a Deus, nós deixamos, né, o nosso ser, a nossa pessoa vulnerável à imoralidade sexual. Então, seja o solteiro ou seja o casado, se nós não estamos fazendo o papel que nos cabe diante do Senhor, como convém, nós estamos vulneráveis à imoralidade sexual. Isso é para o solteiro, isso é para o casado, isso é para qualquer um, tá bom? Então é esse o meu coração. Eu falo isso porque se eu não falar isso para você, talvez ninguém mais fale. Eu preciso falar e eu falo porque te amo. Falo porque amo muito você e eu quero o melhor de Deus para a sua vida, tá bom? Então fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Irmãos, eu sei que podem me chamar de careta e que isso é fora de moda,
mas não há presente maior num casamento do que trazer a virgindade para ele. E eu posso dizer isso não para me exaltar, né? Mas porque eu fui muito abençoado de poder guardar a minha vida, né, até o meu casamento, né, sem me contaminar, em pureza. E a minha esposa a mesma coisa. E a gente se conhecer, e a gente poder se conhecer junto, aprender junto. É a coisa mais linda, é a coisa mais pura. É uma coisa de Deus, é uma coisa preciosa. E eu não falo isso para que alguém, meu Deus, eu já pisei na bola, pronto, né? Agora pronto, né? Davi, ele deixou se contaminar, vocês sabem da história, né? Tempo de estar em guerra, não sei se era a primeira vez que ele estava vendo Betseba se banhar nua. Talvez não. Mas de alguma forma ele não quis ir para a guerra, mandou todo mundo lutar e ficou em casa. E foi para a varanda. Pode ser tudo uma grande coincidência, né? Mas foi ali que ele caiu, pecou, adulterou. E não só ficou, né? Um abismo chama outro abismo, né? E não ficou só no adultério, ele se tornou um assassino, um mentiroso e aquilo trouxe devastou, né, o relacionamento dele com o Senhor, trouxe consequências para o resto da vida dele, é claro. Mas uma coisa que me encoraja é que, mesmo depois desse episódio, Deus o chamou de um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É que errar e pecar é humano, mas o restaurar é divino, né? E eu digo isso para encorajar você. Eu digo isso para que, se de alguma forma até hoje você viveu imoralidade sexual, né, dando vazão a todo e qualquer impulso da sua carne, desejos desenfreados, você agora entende que Deus te ama e você tem poder em Deus para não continuar nesse estilo de vida. Você tem em Deus o poder para viver para Deus, né? Para voltar mesmo ao primeiro amor. Lembra de onde caiu e volta, onde você vivia radicalmente para o Senhor e conseguia com tanta facilidade, né, viver acima do pecado da imoralidade sexual. Amém? Então há sempre uma volta para aquele que conhece Jesus. Você não precisa ficar prostrado. O Senhor nos sustenta pela mão. Eu quero ler esses 3 versículos e a gente ora. Salmo 51:10, do salmo que a gente leu na abertura. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Isso aqui é a oração de Davi ao Senhor, depois de todo aquele episódio com Betseba. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. 1 João 3, de 2 a 3, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Então, o Espírito Santo de Deus, Ele tem uma obra de nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Ele tem uma obra de nos tornar semelhantes a Cristo. E nós cedemos a essa obra e concordamos, sendo cooperadores dessa obra, deixando-nos ser purificados, praticando a palavra de Deus. Apocalipse 22, de 10 a 11, diz assim: Então me disse: Não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Irmãos, eu diria como cuidados finais, levem a sério a palavra de Deus. Tenham um relacionamento próximo de Jesus. Eu tenho certeza que se você fizer isso, os homens vão olhar para as mulheres como irmãs, né, com pureza no Senhor. As mulheres vão olhar para os irmãos como irmãos, com pureza no Senhor, né? Principalmente no que tange a vestimenta. O homem, ele é atraído pelo visual. A mulher que ama o Senhor e teme o Senhor, ela cuida, né, com a vestimenta. Ela não coloca uma roupa que vai despertar o desejo sexual do irmão, né?
Porque ela não quer que o irmão peque, ela não quer que o irmão caia, que o irmão se distraia. Amém? E cuidado, irmãos, com os sites, cuidado com aquilo que aparece de curtida, né? Às vezes a gente olha algumas coisas que os irmãos curtem, né? E, novamente, eu não falo isso por legalismo nem moralismo, tá? Mas por cuidado e por amor a você. A gente fala, se o irmão considera aquilo normal e natural e não se importa, né, com aquilo, não vê naquilo problema nenhum, eu imagino o que está por baixo da ponta daquele iceberg, né? Eu me pergunto o que realmente seria vergonhoso para esse irmão, o que realmente seria algo sujo, imoral, algo impuro, né? Então, irmãos, é sério, é muito, muito sério, né? As nossas atitudes puras, né, nosso caminhar em pureza, ele começa com os pensamentos, ele começa com aquilo que a gente põe diante dos nossos olhos, tá bom? Vamos ficar em pé e vamos agradecer ao Senhor? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra e obrigado porque a gente pode falar com liberdade de um assunto tão sério e tão pouco popular, Senhor. Eu sei que as pessoas não gostam e a gente está vivendo numa época em que há comichão nos ouvidos das pessoas, Senhor, e elas não querem ouvir mais de pecado, elas não querem ouvir mais do que a Tua palavra fala sobre um caminhar puro. Senhor, mas acontece que todos nós que estamos aqui, nós fomos atraídos pela Tua pureza, Senhor. Todos nós que nos encontramos aqui, só estamos aqui hoje porque a Tua pureza chamou a nossa atenção um dia. A Tua pureza se mostrou, se revelou maior do que a nossa podridão, Senhor. A Tua pureza, ela se manifestou na nossa vida de forma a nos curar, de forma, Senhor, a nos remir, a nos comprar de volta do mercado de escravos do diabo, Senhor. De forma que nós não vivemos mais para nós mesmos, mas nós vivemos agora para Deus. De forma que nós não usamos o nosso corpo agora como instrumentos de injustiça, de imoralidade sexual.